Você está em busca de uma carreira na gastronomia? Ou quer melhorar suas habilidades na cozinha? Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas de um jeito novo. Com histórias, técnicas de cozinha, dicas de empreendedorismo, a teoria e a prática em um só lugar. E aí, estão ansiosos para aprender? Vamos começar? Areta, Fala, Félix. você gosta de chocolate, né? Como assim? É que nem me perguntar se eu gosto de respirar. Eu acho que eu não conheço um ser humano sequer que não goste de chocolate. Tá, então conta pra mim. Você prefere bombom ou trufa? Bombom? Ou trufa? Não, bombom. Não, mas peraí, qual que é a diferença? Eu não sei, mas a Marília Croce, docente do Senac, que entende tudo sobre confeitaria, vai explicar pra gente. Diz aí, Marília, trufa e bombom são a mesma coisa? Oi, Félix. Oi, Areta. Tudo bem, pessoal de casa? E aí, como é que vocês estão? Bom, trufa e bombom não é a mesma coisa. Calma, está sentado? Espero que sim. Isso porque o bombom é tudo que é moldado, ou seja, que é informado, né? Ou seja, utiliza formas para sua produção. A técnica que nós vamos aplicar aqui, na verdade, é uma ganache. E essa ganache, sim, é que vai se transformar em trufa lá na frente. Não sei se você sabe a história da trufa, mas lá mais ou menos na época de 1950, um jovem confeiteiro foi produzir chocolate, né? Ele ia trabalhar com chocolate, só que sem querer ele derrubou uma quantidade de creme naquele recipiente e aí lascou. O chefe da confeitaria logo gritou: "Seu ganache!" Isso porque ganache, em francês, tem uma conotação de "seu estúpido". Eu sei, não é legal, a gente também não curte esse tipo de linguajar, mas a gente precisa contar a história, né? E aí, automaticamente, Preparo ganhou esse nome, e não só o nome, mas ganhou o coração de todos os confeiteiros e pessoas que degustam dessa maravilhosidade que eu vou te ensinar hoje. Então nós vamos preparar ganache. E se vocês são todos chocolovers, como o Félix e eu, já devem estar ansiosos para a receita. Confira agora a receita de trufa clássica de Marília Croce. Pra gente começar então a nossa trufa, né, a gente precisa falar de ganache. Isso porque a ganache é uma mistura de chocolate e um líquido, seja ele qual for. Poderia ser água, poderia ser o suco de uma fruta, uma polpa ou, no nosso caso, creme de leite. O importante aqui é que você saiba que o chocolate ele é a base e ele vai trazer bastante cremosidade e os outros ingredientes contribuem para o sabor. A ganache, essa mistura de chocolate e um líquido, geralmente ela é trabalhada em 3 proporções diferentes. Mas olha, não se prenda como uma regra essas proporções que eu vou te dizer. É só para que você tenha uma ideia e um ponto de partida para fazer uma receita na sua casa. Ganaches com a proporção de uma parte de chocolate para uma parte de líquido é para uma calda de bolo, uma calda de sobremesa, aquela calda bem chocolatuda gostosa. Se eu tenho já 2 partes de chocolate e uma parte de creme de leite, eu tô falando de uma ganache que recheia perfeitamente um bombom ou então vai muito bem como um recheio de bolo. No nosso caso, que são 3 partes de chocolate para uma de creme de leite, ou no caso de líquidos, no total, ele vai ter uma textura mais estruturada, mais firme. E é só aí que ele ganha o nome de trufa. Vamos começar? Então, para o nosso preparo, a gente vai precisar de chocolate, creme de leite, manteiga e uma bebida alcoólica. Eu estou usando rum. Mas se você quisesse trabalhar com conhaque, um licor, ou mesmo, de repente, algum outro suco, poderia também. O complemento não tem problema. Aqui eu trago o alcoólico para que seja uma trufa mais adulta. Inclusive, é importante falar que se tiver bebida alcoólica, como não houve nenhum processo de evaporação, então a gente não pode servir esse produto para criança. Combinado? Olha aí, pra gente tá liberado. Na festa do meu sobrinho não ia rolar não, hein? Não, aí não pode. O que a gente vai começar? Eu tenho meu chocolate como ingrediente base e como a gente trabalha sempre o chocolate e um líquido, a gente precisa falar que isso aqui é uma emulsão. Mas Marília, o que é uma emulsão?
A emulsão é a mistura de dois líquidos que a princípio não se misturariam normalmente. É claro que se você juntar tudo nesse recipiente e mexer com uma colher, visualmente ele vai se misturar, não tem problema. Apesar do creme de leite ter uma grande quantidade de água na sua composição, ele também tem gordura. Então eles até se misturariam sem problemas. Mas a gente não pode esquecer que aquela sensação de derretimento na boca, ela só acontece quando eu realmente entro com o processo de mixar. Ou seja, o mixer, ele é quase um item indispensável. Mas se você não tiver na sua casa, não tem problema também. Pode ser com batedor de arame que dá tudo certo. Então, pra cá, eu vou colocar primeiro o creme de leite, aí eu vou mexer bem, tá bom? Esse chocolate, ele já foi derretido no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo muito bem entre os intervalos. A escolha do creme de leite UHT, aqui, ele tem, no mínimo, 20% de gordura, tá bom? Primeiro a gente vai mexer bem. Não precisa usar o mixer nesse momento, tá? A gente só vai misturar bem com a colher. Tá vendo que ele vai ficando mais firme, né? E é importante que não fique nenhum, eu digo nenhum resquício, restinho de creme de leite na lateral, tá? Então eu vou raspar aqui, ó. E com o auxílio de uma espátula, eu vou realmente, ó, puxando tudo que tem de sobra. E eu venho com a manteiga, tá? A manteiga aqui é sem sal, temperatura ambiente para fresca, tá? Ela só não pode estar derretida nem muito gelada, porque apesar do chocolate tá numa temperatura ali mais ou menos de 36, 38 graus, se ela estiver muito gelada, ela não incorpora, tá? A gente vai mixar e a gente não quer a entrada de ar aqui. Então, uma vez que eu coloco o mixer submerso, ou seja, completamente para baixo da mistura, eu não fico subindo e descendo, tá? Ah, olha só, Areta, tem uma técnica certa pra fazer isso. Não vai colocar um sambão aí e enlouquecer, porque não pode. Conforme eu vou mexendo aqui, ó, ela já tá outra ganache. Ela tá mais brilhante, ela vai ficando mais elástica, a água vai incorporando 100% e aí a gente vai tendo uma mistura homogênea, 100%, né? E aí, automaticamente, quando a gente for degustar, ela vai ficar aquela sensação de delicadeza, sabe? Uma ganache bem gostosa e a trufa, então, nem se fale. Tenho aqui, então, a minha bebida, vou colocar de uma vez. Coloquei todo o meu rum, tá? E vou começar aquele mesmo processo de misturar. Levanta a mistura, ó, sempre para baixo, até que fique 100% incorporada. Ó, nossa ganache pronta, linda. E eu falo ganache porque ela ainda não é uma trufa, tá bom? Isso aqui é uma ganache 3-para-1, que lá na frente, na hora de preparar, vai se tornar uma trufa. Ó, pronto. Agora eu venho com a espátula. Vou só tirar o excesso do mixer, tá? Ó. Cuidado para você não raspar muito na hélice e também machucar a sua espátula. E a gente vai transferir só para um outro recipiente para que a gente possa levar para o descanso, tá? Olha que coisa mais linda! Nossa, olha isso, Félix. Quem aguenta não comer antes? Agora a gente vai só cobrir com filme PVC, tá? Para quê? Para que a gente consiga deixar protegido de qualquer, né, umidade, enfim, que venha a ter. Ó. Vou cortar aqui um pedacinho. E sempre quando a gente está trabalhando com preparações que, por alguma razão, elas foram aquecidas e ainda tem um pouquinho de calor, é importante que a gente faça, ó, a cobertura em contato, tá? Então a gente vai grudar esse PVC, ó, na ganache para ficar bem protegidinha. Ficou desse jeitinho aqui, a gente vai deixar descansar fora da geladeira por no mínimo 12 horas. Combinado? Então vou colocar a minha lá. Essas trufas parecem deliciosas, mas eu tive algumas dúvidas durante a receita. Marília, o que caracteriza a ganache da trufa? Bom, a gente sabe que a trufa é uma ganache.
O principal diferencial entre uma receita de ganache clássica e a trufa é a quantidade, ou seja, a proporção. Lembra que eu expliquei para vocês que quando a gente tem a proporção de 1 para 1, a gente tem uma calda, de 2 para 1, ou seja, 2 partes de chocolate para 1 de creme de leite ou de líquido, eu tenho um recheio de bombom, de bolo. E aí 3 para 1, que é a nossa proporção da trufa, a gente tem uma ganache firme justamente para fazer esse preparo. E a gente pode substituir o chocolate da receita por chocolate branco, por exemplo? É possível colocar castanhas ou crocantes na massa? Gente, eu amo trufa de base branca, amarga, ou seja, qualquer chocolate pra mim fica a combinação perfeita em uma trufa. Quando a gente fala de um chocolate branco, inclusive, a minha sugestão é que você trabalhe aquela quantidade de líquido com uma pasta saborizante, uma polpa de fruta, que além de trazer o sabor, vai trazer a cor, vai trazer outras características da fruta que a gente busca em uma sobremesa quando tem esse tipo de preparo. No caso das castanhas, você pode tanto passar a trufa nela depois, quanto de repente rechear a trufa com uma avelã, uma amêndoa, ou também você pode utilizar nozes se assim você desejar. Qual o efeito do sabor do rum na receita? O rum, além de trazer aquele sabor gostoso, que é uma coisa mais alcoólica, que o adulto gosta nos preparos, ele ajuda bastante no controle da umidade e da proliferação de micro-organismos ali dentro. Então, quando a gente fala de colocar um álcool dentro de uma receita com açúcar, não é somente, algumas vezes até pode ser só para sabor, tá? Mas na grande maioria das vezes, e como é o caso da trufa, a gente também está falando de um controle maior desse processo de cristalização e também de deterioração da própria trufa. Essas trufas já parecem perfeitas. Será que a Marília vai conseguir deixar tudo ainda mais incrível? Nós vamos descobrir no próximo bloco. Estamos de volta com a segunda parte da receita deliciosa de trufa clássica, feita pela Marília Crossi, docente do Senac. Marília, agora é com você. Depois de 12 horas de descanso, a nossa ganache ela vai ficar com essa consistência, ó, bem firme mesmo, tá? Arita, olha só a textura como mudou, outra consistência, muda tudo. Tem que aguentar 12 horas, hein? Não pode mexer antes. E é aqui que ela começa a ganhar ares de trufa. Mas ela ainda não é. Ela só passa a ser trufa, mais uma vez, depois que ela for levemente modelada, eu vou te explicar como que a gente vai fazer isso, e passada no cacau em pó, certo? Então, primeiro, pra gente modelar a nossa trufa, a gente vai pegar uma quantidade de ganache, tá? Ó, não precisa nem untar a mão. E a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente só vai dar uma leve apertadinha e deixar ela rústica assim mesmo, tá? Aqui não precisa se preocupar com bolear igual brigadeiro. A gente só vai fazer isso quando ela for banhada em chocolate, tá? Ó, pode deixar ela assim, mais desigual, porque lembra que ela precisa parecer aquela trufa, que é o fungo da gastronomia. Se ela ficar toda redondinha, ela vai parecer uma versão do brigadeiro e aí descaracteriza, certo? Tá vendo? Ela fica mais rustiquinha mesmo, sem formato boleado. Agora, pra gente já deixar também uma leva preparada pra banhar, aí você já pode enrolar um pouco mais como brigadeiro, tá? Ah, olha aí. Isso daí todo mundo sabe fazer, que nem enrolar brigadeiro. Essa parte eu conseguiria, Félix. Até eu que não tenho muita prática, eu faço isso aí, ó. Se quiser vir pegando com a mão também não tem problema, ó. E aí até fica uma sugestão. Vamos supor que você queira rechear essa trufa aqui com uma amêndoa, com aquelas gotinhas de licor. Aí você pode usar a criatividade. A minha avó, inclusive, faz assim e recheia de licor, que é pra galera ficar feliz da vida, sabe?
Vou passar no cacau essas aqui, ó, que a gente fez sem bolear, sabe? Então a gente simplesmente coloca no cacau, ó, e vai passar. Pode deixar um excesso mesmo e a gente vai transferir pra cá, ó, certo? E vamos passando. Eu acho esse processo tão lindo que se tivesse uma música de trilha sonora, seria uma música clássica. Esse cacau que eu tô usando é um cacau 100%, tá? Inclusive, sempre que a gente utilizar esse nome 100% ou cacau só, a gente tá falando de um cacau que não tem açúcar adicionado. Se tiver açúcar, ou seja, ele já é um chocolate em pó. E aí a gente vai ter um excesso, sabe, daquele sabor doce que a gente não quer, a gente quer um equilíbrio, né? Então a gente vai passar aqui, ó, e vai passando todo mundo. Aqui a gente já finalizou com o cacau, então chegou a hora de eu te mostrar uma segunda opção de finalização que fica linda e eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso por aí. Eu vou precisar de um tapete de silicone, tá? Que eu vou deixar aqui, poderia ser um papel manteiga também, não tem problema. E nós vamos usar luvas, tá? A luva aqui, ela vai ser imprescindível, ela é necessária, tá bom? O ideal é que ela não tenha talco e que ela seja própria para você manipular alimentos. Lembra aquelas redondinhas que a gente deixou assim, igual brigadeiro? Pois bem, a gente vai banhar em chocolate. Aqui eu tenho um chocolate meio amargo, cobertura, tá? Que é aquele que não precisa de temperagem. Se você aí na sua casa quiser utilizar um chocolate nobre temperado, também pode e fica delicioso. Mas eu vou te dizer que o chocolate fracionado, na hora que a gente for banhar e eu vou te ensinar esse segredo da confeitaria, você pode ter certeza que a casquinha fica tão delicada que ninguém nem vai perceber. Você vai ver que vai ficar super delicado e quem vai aparecer mesmo é a massa da nossa trufa. Então venho aqui, ó, vou colocar minha luva, tem que colocar nas duas mãos. Fica bem justo na minha mão, ó, tá? E aí, eu vou trazer o chocolate aqui pertinho de mim. Com uma colher, eu vou pegar esse chocolate, ó. Eu vou colocar um pouco aqui, ó. Trago a minha trufa. Eu vou fazer isso aqui, ó. Esse processo a gente faz para que a casquinha sempre fique bem delicada. E aí, qual que é o segredo? Coloquei aqui, ó, eu dou uma giradinha na minha mão. E aí a gente vai ficar com uma casquinha super fininha, delicada, mas que protege também, a gente aqui tá falando também de validade, né? Protege a nossa trufa. Então, ó, venho aqui. Faço esse processo e aí agora a gente vai tirar a luva mesmo, né, pra limpar essa bagunça que fica, mas é uma bagunça gostosa. E ó, vou te dizer, se podia ficar melhor, ficou, ou melhor, vai ficar. Eu vou fazer uma finalização com o cacau pra ficar só por cima, sabe? Aquele polvilhado lindo que a gente gosta. Então venho aqui, ó, vou colocar em um pratinho mesmo. Pode colocar espalhadinho, vou até colocar uma aqui, ó, e uma aqui. Tem o cacau em pó. Em cima do tapete de silicone, eu vou colocar uma colheradinha aqui, ó, de cacau, só pra não cair muito. E aí eu vou dar, ó, uma leve polvilhadinha. Uau! Olha isso, olha esse toque de mestre. Me segura que eu vou invadir essa tela agora. Oh, Marília, Marília. Então, aqui a gente tem uma outra finalização para você usar a criatividade à vontade. Agora eu vou mostrar para vocês algumas opções de montagens caso você queira, de repente, receber os amigos na sua casa ou mesmo vender em uma data comemorativa. Aqui, por exemplo, a gente tem um pratinho todo de cerâmica diferente e que você pode fazer assim para recepcionar os seus convidados ou assim na mesa de um evento, fica incrível. E essa daqui, ó, em que a gente vai colocando as trufinhas em cima de chocolate picado, fica muito legal, não só para você montar uma mesa, mas também para você vender em uma data especial, de repente Dia dos Pais, Dia das Mães e assim por diante. Olha que coisa mais fofa. E aí eu deixei essas duas separadinhas porque eu vou ainda te trazer uma outra opção, caso você queira comercializar.
Eu tenho aqui uma caixinha dessas mesmo de papel, né, que a gente encontra em uma loja de confeitaria. E eu tenho 4 forminhas que a gente chama de forminhas 4 pétalas. Ela é uma caixinha simples e que você pode trazer qualquer cor e até a cor temática do seu evento na forminha. É muito legal para quem quer empreender, né? É uma boa. E até como lembrancinha. Olha que lindo. O importante é sempre pensar em cores que ajudem a realçar a cor do chocolate. Então verde, azul, rosa, laranja e assim por diante. Como ela tem exatamente 4 espacinhos, eu vou colocar enviesadinho, assim, né, no formato de um X, 2 cobertas em chocolate. E para colocar as que tem cacau, eu vou fazer diferente, ó. Eu vou trazer a forminha pra fora, tá? E eu vou colocar aqui, ó, vou abrir a forminha só pra não sujar, né? E aí eu só vou manipular a trufa agora, ó, segurando por 2 abas, tá bom? Então, mais uma vez, ó, eu abro, certo? Coloco uma trufa aqui dentro, fecho e agora eu só vou mexer por aqui. Dessa forma, ó, eu consigo fazer um trabalho mais organizado, tá vendo? Fica lindo e fica um presentão. Eu vou fechá-la, ó. Então você vai fechar com cuidadinho. E aí eu gosto muito de trabalhar o lacinho de fita, mas só em uma das partes da caixinha. Então eu venho aqui, ó, coloco a fita por baixo, deixo uma parte um pouquinho mais comprida do que a outra. Venho aqui, vou dar um laço. E vou ajustando. Agora eu vou pegar uma tesoura. E ó, seguro aqui e vou cortar enviesadinho. E depois a gente arruma de novo, tá? Então, ó, cortei, agora eu venho e faço a mesma coisa, arrumo de novo, ó, ajustando. E agora, nossa caixinha já pronta e ela vira um presentão, seja para um aniversário, de repente uma lembrancinha de uma data comemorativa, fica lindo e aí a pessoa vai adorar abrir e ter aquela surpresa de 4 trufas diferentonas para ela degustar. Eu adorei a receita, Marília, mas fiquei com algumas dúvidas. Qual a diferença do chocolate para cobertura e o que utilizamos na massa? Bom, a gente utilizou o chocolate nobre no preparo da ganache da nossa trufa e a gente utilizou também o chocolate, que é a cobertura, né, para fazer aquela casquinha que a gente banhou na mão. A diferença entre eles é que o chocolate, ele tem quantidades diferentes de chocolate, de cacau mesmo ali dentro, né, e a cobertura não tem. Ela geralmente é saborizada de chocolate, tá, e ela não precisa passar por um processo de têmpera, ou seja, aquele choque térmico que a gente geralmente faz, ali é dispensável. E qual a diferença dessa trufa para aquelas que compramos com a casca de chocolate embaladinhas, que as pessoas vendem recheadas? Bom, talvez o que eu fale pra você agora seja assustador. Mas o que você geralmente compra por aí, na grande maioria das vezes, que se diz trufa, não é trufa. A grande realidade é que muitas pessoas, até para ser mais fácil de comercializar, por assim dizer, acabam vendendo tudo com esse nome, mas fazem, na verdade, bombom. A trufa, ela é exatamente como eu te mostrei aqui. Ela tem uma massa densa, que não é boleada, ela tem uma textura mais desigual e passada ou no chocolate ou até no cacau em pó, ou até nos dois, que também tá tudo certo. Agora, sempre que a gente tiver uma casca espessa e moldada, ou seja, que eu trouxe essa ganache como um recheio, a gente tá falando de um bombom. E apesar de ser recheado com uma consistência de trufa, ali dentro é uma ganache. Então a gente precisa falar bombom recheado de ganache. São coisas completamente distintas. E como armazenar as trufas depois de prontas? Bom, pra gente armazenar essa trufa, né, essa ganache que tá em uma consistência mais firme, é importante que você sempre deixe fora da geladeira por no máximo 3 dias e de preferência em um potinho hermético e coberto com plástico PVC. Aí ele fica bem conservado e detalhe, longe de qualquer umidade ou odor que você tenha. Então geladeira, esquece. E eu falo isso porque o chocolate, assim como a manteiga que tem ali, eles são ricos em gordura. E gordura ama puxar todo tipo de cheirinho que sente por aí. Então, se você estiver armazenando a sua ganache dentro de uma geladeira que tenha outros produtos, a chance dele ficar com esse sabor no final é muito grande.
Areta e Félix, chegou a melhor hora. Eu tenho certeza que vocês aí vão ficar babando. Eu, nesse caso, vou comer a trufa porque eu não sou boba nem nada, né? Eu vou escolher essa daqui que tá com cacau porque eu acho que ela fica ainda mais gostosa e a gente curte uma originalidade, né? Nossa, tá muito boa. Derrete na boca. Vó, perdão, vou falar de boca cheia, tá muito bom. Essa hora fazer isso com a gente, Olha, Areta. que maldade. Ô Marília, você vai ter que mandar outra caixinha aqui pra gente, hein? É sério isso, produção? Ninguém vai aparecer com nada, não tem nenhuma guardada pra nós aqui? Será que é pegadinha? Eu tô achando. Tô torcendo. Félix, Areta, vocês, olha, estão perdendo uma super oportunidade de estar aqui comigo, viu? Essa trufa tá simplesmente um espetáculo. Tá derretendo na boca, tá macia, o cacau faz aquele equilíbrio, né, com o açúcar que tem no chocolate e o rum aparece lá no finalzinho só pra dizer pra que veio. Tá simplesmente impecável e eu já queria comer tudo, tô sendo bem sincera. Mas acho que eu vou deixar um pouco pra vocês. Produção, como assim vocês comeram? Ó, não deixaram nenhum pra gente provar, Areta. Tudo mesmo? Nenhumzinho sobrou? Ali, ó, quem comeu, ó. Ali, ó, tá rindo, olhando a nossa cara. Então, Areta, Félix, um beijo pra vocês, beijo pessoal aí de casa e até a próxima. Gente, se eu tivesse o telefone da Marília, eu ia pedir agora pra ela mandar uma outra caixinha dessas de trufa pra cá. Bom, será que se pedimos pra produção, eles vão passar pra gente? Será que ela responde rápido o direct? Olha, eu acho que não, mas ainda bem que a gente acompanhou a sua aula direitinho, Marília, e aprendeu tudo, cada etapa da receita. Siga com a gente no Gastronomia e Alimentação, Aprendendo com Senac. Tchau, tchau e até a próxima!